Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para os alunos dos anos finais, os 8º anos, tá bom? Eu me chamo Pedro Vitor e hoje nós vamos ver o nosso último encontro relacionado à trilha 34, tá, de matemática, onde a gente está falando sobre os sólidos geométricos. Você sabe que a nossa aula ela tem a metodologia digital, onde você pode acompanhar a nossa aula através da TV, celular ou computador, tá bom? E para falar um pouco mais sobre essa questão da interatividade, sobre essa questão do uso do aplicativo, quem está me acompanhando hoje aqui é a Briane e ela vai dar todas as diretrizes para que você possa fazer o download desse aplicativo e participar ao vivo aqui da nossa aula, tá bom? Então é com você, Briane. Olá pessoal, tudo bom? Então, a gente sempre dá os avisos iniciais por aqui, falando para você que ainda não conhece ou ainda não está logado no nosso aplicativo. A gente tem a oportunidade de interagir no momento da nossa aula, trazendo as dúvidas, trazendo o comentário de vocês, para que a gente consiga fazer a aula mais dinâmica, enriquecer com a participação de vocês, tá certo? Billy vai me ajudar colocando o QR Code aí na tela. E você que está em casa, que ainda não tem o aplicativo, direciona a câmera do teu celular para esse QR Code, seja do sistema Android ou iOS, Você vai ser direcionado para a lojinha onde você faz o download do aplicativo e para acessar você vai utilizar o seu login como sendo a sua matrícula e a sua senha sendo a data do seu aniversário composta de 8 dígitos, tá certo? Aqui eu já dei bom dia ao pessoal. Normalmente a turma do 8º ano participa bastante das nossas aulas, Pedro? E aí a gente tem aqui o Diógenes e a Beatriz que já responderam, dando bom dia inicialmente, e aí vão comentando sobre o que Pedro vai colocando, as provocações que a gente vai fazendo aqui na hora da aula, tá certo, gente? Então fiquem à vontade, sinalizem também a escola da qual vocês estão falando, que é bem importante a gente identificar, tá bom? Eu vou voltar com o professor Pedro, já a gente tem mais comentários por aqui. Bora simbora, Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Você sabe que sempre a gente começa a nossa aula revisando aí a aula anterior, tá? Muito obrigado, Briane, por falar aí sobre essa questão da interatividade. Quando você fala aí no chat, a gente fica super feliz, porque a gente fica aqui no estúdio sozinho, solitário. Então, a cada comentário, a cada resposta, a cada interação, a gente fica bastante feliz, tá bom? Então, você sabe também que você pode acompanhar toda essa aula aqui através do nosso canal no YouTube, certo? Já está desatualizado, porque na aula de Briane anterior aqui em outra turma, Briane disse que já estava com 8.880 inscritos, certo? Então, eu quero chegar aqui na semana que vem e colocar um 10K lá, bem bonitinho, tá? No número de inscritos no nosso canal do YouTube do Educa Recife. Lá você pode encontrar todas as nossas aulas, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, tá? Tem uma playlist lá, 8º ano, onde você pode acompanhar também, certo? Lá no aplicativo, que Briane acabou de falar aqui para você, você tem acesso ao conteúdo programático da trilha que estamos vivenciando. Então, nessa trilha, estamos falando sobre sólidos geométricos. Lá você vai encontrar toda a fundamentação teórica, toda a questão de introdução ao conteúdo. Você também vai encontrar uma parte bastante importante, que é em relação a exercícios envolvendo essa temática que estamos abordando aqui hoje, tá bom? Então, você vai aí, tentar resolver essas questões que estão lá no PDF da trilha. Qualquer dúvida, fala com a gente, não só no chat, mas também no nosso vídeo lá, que esse vídeo aqui vai ser colocado lá no YouTube. Coloca lá o teu comentário e manda para o teu professor também, para ele te dar algumas dicas e algum direcionamento em algum ponto ou outro que você está sentindo dificuldade, tá bom? Então vamos embora para começar a aula, vamos relembrar aí o que foi que a gente viu na aula passada. A gente falou aí, fizemos a definição de sólidos geométricos, que são sólidos tridimensionais, Apresentam aí 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. E aí eu coloquei aí 4 exemplos do nosso dia a dia, que é comum a gente encontrar dos sólidos geométricos. Coloquei aí a pirâmide do Egito, coloquei o globo terrestre, o mapa mundi, coloquei um barrilzinho de petróleo e coloquei uma piscina. Eu tenho aí 4 sólidos geométricos e essa foi a nossa definição. Depois disso, a gente classificou esses sólidos geométricos em 2 partes, os poliedros
e os corpos redondos, certo? Vimos aí que os poliedros, eles são compostos por segmentos de reta, tá? Esses segmentos de reta é que vai nos dar aí a relação que existe entre esses poliedros, tá bom? Então, quando a gente encontra aí um sólido geométrico formado por segmentos de reta, a gente tem aí um poliedro. E o corpo redondinho aí, certo? São formados por curvas. Então, daqueles 4 exemplos que eu citei para você de sólido geométrico, a gente tem que a pirâmide do Egito e a piscina são poliedros e o mapa mundi e o barrilzinho de petróleo são corpos redondos. Depois disso, a gente deixou de lado aí os corpos redondos e focamos nos poliedros. Vimos aí que os poliedros, eles apresentam 3 elementos principais. São eles o vértice, a aresta e a face, tá? São esses os 3 principais elementos aí do poliedro. E aí a gente viu a questão que existe aí em relação a esses 3 elementos. Coloquei aqui os vértices, né? Que são esses pontinhos azuis que unem as extremidades das arestas. Temos as arestas, que são os segmentos de reta que eu coloquei aqui de rosa e de laranjinha, tá? Para que você veja. E coloquei também as faces, que eu indiquei ali no cubo, ali no prisma, né? Um quadrado verde. Eu fico me confundindo aqui. Será que eu sou daltônico, Briane? Porque eu estou vendo de lado aqui a TV, eu vejo de uma cor. Eu olho para a TV da frente, vejo de outra. Enfim. É um verde azulado, um verde azulado, um azul piscina. Então, vamos lá. E aí a gente encontrou as faces, certo? E a união dessas faces a gente forma o poliedro, tá bom? Depois disso, a gente deixou a pirâmide de lado. Você pode notar, né? Falei isso ontem. Sólido geométrico. Separamos entre poliedros e corpos redondos. Deixamos os corpos redondos de lado. E aí dentro do poliedro a gente viu que existem os prismas e as pirâmides, certo? Deixamos as pirâmides de lado e focamos aí nos prismas, certo? O prisma, sua classificação e sua definição, para ser um prisma, primeiro ele tem que ser um poliedro, claro, né? E esse poliedro tem que possuir 2 bases idênticas, 2 bases iguais. E aí eu trouxe 2 exemplinhos aí de 2 prismas. Um de base quadrada, né, que é verde, que eu estou vendo que é verde, certo? A de baixo e a de cima são bases iguais. E o prisma de base triangular, que eu tenho aí um prisma vermelhinho e o triângulo de baixo ele é igual ao triângulo de cima. Então, para ser um prisma, tem que ter 2 bases idênticas, certo? Depois disso, a gente pegou aí e encontrou o volume de um bloco retangular. A gente viu que para encontrar o volume de um bloco retangular, que é um prisma, né, de base quadrangular, é só a gente multiplicar as suas 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. Fazendo isso, a gente encontra o volume de um bloco retangular. Depois disso, a gente encontrou aí, fez esse exemplinho, encontrando o volume dessa piscina. Então, para encontrar o volume de água que tem dentro dessa piscina, basta a gente multiplicar as 3 dimensões. Foi o que a gente fez. Multiplicamos aí o 4 vezes o 6 vezes 1,5, certo? E o resultado dessa expressão nos dá o volume, que é igual a 36. E aí foi quando a gente começou a prestar atenção nas unidades de medidas, certo? Pode notar aí que essa piscina, todas as suas dimensões estão em metros, certo? Então, o volume vai ser igual a metro cúbico. Como eu falei para você, no sólido geométrico a gente tem 3 dimensões. Então, o expoente aí tem que estar elevado ao cubo, certinho? Depois disso, a gente encontrou aí o volume do cubo, certo? E o volume também do prisma. No volume do cubo, eu falei para você que o cubo ele é igual a um bloco retangular, sendo que no cubo, além de ser um bloco retangular, ele apresenta uma característica especial. Que característica é essa? Todas as suas arestas, todos os seus segmentos, todos os seus lados, eles têm a mesma medida. Então, lembra lá do volume do bloco retangular, que a gente multiplicou A vezes B vezes C. Aqui,
todos os lados vão ser igual, então a gente colocou aí como lado sendo A. Então o volume vai ser A vezes A vezes A, que é igual a A elevado ao cubo. Show de bola? Encontramos aí esse exemplo aí, tá? Eu quero saber o volume ocupado por 10 caixas, certo? Em forma de cubo com lado igual a 2 centímetros. Então, o volume aí vai ser igual a A elevado ao cubo. Como o valor de A é igual a 2, fica 2 elevado ao cubo. E aí a gente chega na definição de potência, né? Como é que eu resolvo essa potência? 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 centímetros cúbicos. Esse é o volume aí do cubo, tá joia? Depois disso, a gente viu aí a questão do volume de um prisma. Então, o volume de um prisma, a gente classificou aí e viu o volume de um bloco retangular, vimos o volume de um cubo e agora estamos vendo aí o volume de um prisma. Então, vimos na aula passada que o volume do prisma, basta a gente multiplicar a área da base pela altura. E aí eu encontro o volume de um prisma, certo? Lembre, bloco retangular e cubo também são prismas, tá? E para a gente encontrar aí esses volumes, tanto do bloco retangular, que chamamos também de paralelepípedo, quanto do cubo, a gente fez esse mesmo procedimento. Multiplicamos a área da base pela altura, certo? Sendo que agora aqui no prisma, essa base ela pode assumir qualquer polígono. Pode ser um triângulo, um quadrado, um retângulo, um trapézio, pode ser um losango, pode ser qualquer figura, certo? E para descobrir o volume, basta multiplicarmos aí a área da base pela altura. E aí, resolvemos esse exemplo aqui ontem, onde eu disse que tem um prisma de base triangular, sabendo que a sua área da base é igual a 12,5 centímetros quadrados, porque estamos falando de área, e a sua altura mede 8 centímetros. E aí eu quero saber qual é o volume. Então, o volume vai ser igual a 12,5 vezes 8. Lembra da fórmula? Multiplica a área da base pela altura. E a gente encontrou aí como volume igual a 100 centímetros cúbicos, certo? Então, na aula passada, eu deixei uma provocação aí para você de como a gente faz aquela relação. Citei até um exemplinho aí, quando você vai no supermercado, você vai comprar aí um refrigerante e lá embaixo não tem assim, esse refrigerante, o seu volume lá é de 2.000 centímetros cúbicos. Não tem essa informação. Lá, quando a gente compra o refrigerante, a informação está em litro. Então, a gente vai encontrar na aula de hoje a relação que existe entre as medidas de volume, que são centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, e as medidas de capacidade, que é o litro, o ml também. Tá bom? Então, antes da gente partir para essa parte aí de encontrar a relação que existe entre volume e capacidade, vou passar a palavra aqui para a Briane, para ela fazer sua colocação em relação a esse assunto e dizer aí como é que está a movimentação no chat. Bom, aqui na aula de matemática, a gente tem falado bastante sobre a evolução do conteúdo, né, gente? E isso é importante porque a gente percebe que a gente vai trabalhando a ideia inicial, o conceito para você entender o que aquele sólido representa, quais são as características que a gente está observando para poder classificar esse sólido em corpo redondo ou em poliedro. Depois a gente está afunilando ainda mais, trabalhando com a ideia dos prismas e observando os elementos que os prismas têm, a gente verificou a possibilidade de achar um padrão, uma maneira de calcular esse volume, né? E aí o professor Pedro finalizou a ideia da área da base vezes a altura, né? Na maioria das vezes, a gente vai conseguir calcular o volume no paralelepípedo com as 3 dimensões. De repente, ele deu um outro problema quando ele deu já a área da base. Então, basta que você saiba a altura e faça essa multiplicação, né? Então, não é sempre que a gente vai ter 3 valores para multiplicar. Se a questão já informar qual que é a área daquela base, você só vai precisar do outro valor que seria
a altura desse prisma, tá certo? Então, a gente começa a perceber a influência disso no nosso dia a dia. Pedro colocou o exemplo agora do supermercado, né? E no supermercado, se a gente vai calcular o volume de alguma coisa que é líquida, se a gente vai, na verdade, comprar alguma coisa que é líquida, o volume é dado em ml, o volume é dado em litros, só que aquilo dali também pode ser calculado em centímetro, em metro cúbico, dependendo do contexto. Então, a gente precisa comparar essa relação. É mais fácil a gente perceber, por exemplo, em objetos que são em caixinhas, né? Em leites, em achocolatados. Então, fica notório que ali a gente tem um paralelepípedo, né? A gente tem ali um prisma de base retangular ou de base quadrada, dependendo de como for o formato da caixinha. E a gente vai ter, de fato, ali um recipiente que dava para a gente medir ali com a régua e tal, calculando o volume de acordo com as dimensões, com os comprimentos, largura, altura e comprimento, né? Ou a gente também pode trabalhar com essa ideia de quanto líquido cabe ali. E a gente vai verificar agora na aula do professor que tem essa relação e de como a gente faz essa transformação, tá certo? Perguntei aqui no chat aos alunos que estavam participando, o Adriano, da Escola Municipal Luiz Vaz, né, também é bem frequente a participação dele, a Caroline, da Escola Mário Melo, e daí eu perguntei aqui também se eles estavam com alguma dúvida, estavam acompanhando a aula tudo direitinho, como a gente estava passando pela revisão, e a gente já vem falando dessa padronização, disseram não, até agora não, que está tudo certo, que eles estão acompanhando a aula. Vamos dar continuidade hoje e perceber agora a relação que o professor Pedro vai fazer entre os volumes que a gente pode calcular com os comprimentos, né, com as dimensões, e agora a nova unidade de medida que seria a ml, litro, enfim. Vai lá, professor. Vamos embora, pessoal. Então vamos ver aí a relação que existe aí na aula de hoje, a relação entre volume e capacidade, tá? Então observa aí, vamos começar aí a nosso entendimento. Qualquer dúvida, fala no chat que estamos à disposição, tá? Então, ó, primeiro coloquei aqui um blocozinho retangular, tá? E eu tenho aí, ó, cada blocozinho aí desse, coloquei um cubozinho ali de lado 1 metro, certo? Então, o volume desse cubozinho aí, ele tem 1 metro cúbico. Então, se cabem 27 cubinhos dentro desse bloco retangular, o seu volume, ele será igual a 27 metros cúbicos, certo? Quando eu coloco aqui o outro exemplo, eu coloquei o exemplo aqui de uma pirâmide, certo? Eu tenho aqui, ó, que cada cubinho desse tem 1 metro cúbico, cabem 15 cubinhos, certo? Dentro dessa pirâmide aí, certo? Então, eu tenho um volume de 15 metros cúbicos, certo? Então, sempre é essa ideia aí, relacionando aí os volumes, tá bom? Outra situação aqui, ó, eu tenho aqui uma esfera, tá? E cabem 20 cubinhos de 1 metro cúbico. Então, seu volume vai ser igual a 20 metros cúbicos, certo? Então, não importa aí a relação que vai existir, quantos vão caber ou não, porque você pode pensar, oxe, Pedro, peraí, pô, mas naquela bola ali não vai caber 20 cubinhos iguais quando eu for colocando ali, montando. Mas imagina que dentro desse cubo aí exista água, um líquido, certo? E aí seja necessário eu encher essa esfera 20 vezes com o cubinho e aí eu consigo encher aquela esfera. Por isso que seu volume vai ser igual a 20 metros cúbicos, certo? Então, o volume, ele é dado dessa forma. Quando eu pego aí um cubo, tá? De aresta, né, de lado 1 metro, esse seu volume vai ser igual a 1 metro cúbico. Se eu pego aí um cubo de lado 1 centímetro cúbico, o seu volume, de lado 1 centímetro, o seu volume vai ser igual a 1 centímetro cúbico. Se eu pego aí um cubo de lado 1 quilômetro, imagina um cubo de lado 1 quilômetro. É um cubão. É um cubão, né? Bem grandão, né? Bem grandão. Então, o seu volume vai ser igual a 1 quilômetro cúbico, certo? Então, você começa a ter aí essa noção e essa ideia também de espaço e de tamanho referente a esses cubos, por exemplo, que eu citei aqui, certo? Você consegue imaginar um cubo aí de 1 quilômetro, tá? Vai caber muita água dentro daquele cubo, né? Agora, se a gente começa a diminuir um cubo de 1 metro, um cubo de 1 centímetro, o que é 1 centímetro? Faz a comparação em relação aí ao seu dedo, certo? Geralmente, um palmo, ele corresponde a 20 centímetros.
certo? Então, um cubo, ele é bem pequenininho. O Breno abriu a mão ali, ó, e ficou pensando. Eu tenho uma mão pequena. Depois você mede direitinho, aí você vai ver, tá? Então, a gente tem aqui essas relações, certo? Então, eu tenho aí, ó, o volume, tá? Representado por uma unidade, onde vai ter um cubinho lá em cima, tá? Um expoente 3. Então, medidas de volume é essa relação de metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, quilômetro cúbico e assim por diante. Então, toda vez que você vê algo relacionado aí com o expoente 3, você sabe que estamos falando de volume. E capacidade, Pedro, quando é que a gente encontra aí a relação de capacidade? Capacidade, a gente vê aí, ó, como conhecido, né, os mais conhecidos são o litro e o ml. Então, naquele exemplo que eu falei lá do supermercado, em relação ao refrigerante, você vai encontrar lá que no refrigerante o seu volume, né, a sua capacidade vai ser de, por exemplo, 2 litros, 1 litro, 1,5 litro e assim por diante. Quando a gente vai aí para as latinhas, né, de refrigerante, aí as unidades elas são indicadas em ml. Então, existe uma relação entre essas medidas de capacidade, litro, ml, decilitro e assim por diante, e as medidas de volume, que são o centímetro cúbico, metro cúbico e assim por diante. Então, é essa relação aí que eu quero que você entenda a partir de agora, tá bom? Então, ó, se você imaginar aí um cubo de lado 1 metro, um cubo de lado de 1 metro não é tão difícil da gente imaginar, né? Aonde você está aí, com certeza você encontra aí 1 metro, né? 1 metro. Então, imagina um cubo de lado 1 metro. Dentro desse cubo aí vão caber 1000 litros. É verdade, certo? Quando a gente fala assim, tipo 1000 litros, a gente pensa logo em caixa d'água, né, Briane? É. Ou caixa d'água ou piscina, né? Aquelas piscinas de plástico. Então, vai caber aí 1000 litros. Acabou-se. Essa é a relação que existe entre volume e capacidade, certo? A partir dessa informação aí, a gente encontra todas as outras relações que existem entre volume e entre capacidade, certo? A partir dessa informação aí, sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá bom? Então, se eu coloco aí um cubo de 1 metro cúbico, dentro desse cubo cabe aí 1000 litros. Essa é a relação. Eles são equivalentes, eles são iguais. E daí a gente consegue encontrar todas as outras relações. Por exemplo, a partir dessa relação aí, a gente consegue transformar em 1 decímetro cúbico, certo? De metro cúbico para decímetro cúbico, essa transformação aí a gente multiplica por 1000. Então, nessa multiplicação por 1000, eu encontro a relação que existe em relação ao litro, tá? Por exemplo, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, a partir dessa relação, eu acho que fica de melhor entendimento para você. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Sendo que decímetro é uma unidade que poucos conhecem, certo? Mas você pode transformar aí o decímetro para centímetro, tá? Então, de decímetro para centímetro, a gente multiplica por 10, certo? Então, imagina aí que você tem um cubo de lado 10 centímetros. Já fica mais fácil, né? Compara aí com a tua mão. Então, um cubo aí de 10 centímetros, certo? Vai caber aí 1 litro dentro desse cubo, certo? Então, através dessas relações, a gente consegue encontrar todas as outras, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei a principal, certo? Que dá para você entender de uma vez por todas essa relação aí, ó. Um cubo de 1 centímetro, tá? O seu volume vai ser igual a 1 centímetro cúbico. É a mesma coisa que 1 mililitro, que 1 ml. Então, em um cubo de 1 centímetro, vai caber aí 1 ml, certo? Então, a partir daí, você já começa a entender aquela relação que eu falei para você dos 2000 centímetros cúbicos. Então, 2000 centímetros cúbicos equivale a 2 litros, certo? E aí você começa a compreender essa relação aí, ó. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, são medidas iguais. Então, quando eu tenho aí 1 litro, vou voltar, hein? Ó, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, certo? 1 litro vai corresponder aí a quantos centímetros cúbicos?
A relação que existe entre ml e litro, eu acho que você já conhece, né? Mas eu vou passar a palavra aqui para a Briane, certo? Vou esperar ela se ajeitar, que ela estava deitada. Não é brincadeira. Para ela falar aí para você a relação que existe aí entre ml e litro. Fala, Briane. Bom, na verdade, não estava procurando aqui aulas que a gente já sinalizou essa ideia da transformação, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando sempre com conteúdos que têm essa importância para lembrar para você e te mostrar diversas maneiras de se explicar uma coisa. Eu já ministrei aula sobre isso, o professor Pedro agora e o professor Tiago também já ministrou antes, né? Então, a gente começa a perceber que esse tipo de conteúdo, como é muito aplicável no nosso dia a dia, a gente tem vários exemplos que trazem essa necessidade da gente fazer essa transformação, de conhecer esse tipo de relação de medidas de comprimento que geram as medidas de volume, né? E as medidas de capacidade, que são unidades ali em litros, em ml. Então, o professor Pedro colocou aí a ideia da caixa d'água, que é uma coisa que a gente utiliza bastante. Colocou a ideia do refrigerante, normalmente a gente divide isso em copos, e, enfim, faz algumas separações, mas, matematicamente falando, a gente não pensa na hora de fazer, a gente só distribui. Porém, na hora da gente fazer, por exemplo, a ideia de relacionar com as quantidades que a gente precisa, é sempre bom saber de que maneira essa quantidade que a gente tem em ml, referente a um copo, por exemplo, vai ser suficiente para que a gente consiga encher determinada quantidade, ou trabalhar com aquilo ali, né? E aí a gente começa a fazer essas comparações. Dependendo da maneira como aquela quantidade venha, seja ela, como eu falei, numa caixinha, né? Na caixinha a gente pode medir aquele volume ali em dimensões, e aí a gente vai ter unidades de comprimento cúbicas, seja centímetro, seja decímetro cúbico. E aí, se aquilo tem um fluido, aquilo tem um líquido, a gente vai trabalhar com o litro, que é uma unidade decimal apenas. Então, a gente já começa a perceber aí o 10 e o 1000, por ter unidades cúbicas, por ter unidades simples. Como é que a gente faz essa comparação entre os valores? Daí o professor Pedro ele colocou a ideia de que a unidade de decímetro cúbico, que é a que a gente consegue relacionar, né, igualar a unidade de litro, de fato, não é tão utilizada no nosso dia a dia. Normalmente se faz a conversão de decímetro para outra unidade, ou outra unidade já aparece como resposta para a gente. Então aqui, além de mostrar para você essa relação, ele está comparando outras unidades que aparecem com mais frequência. No caso aí, o centímetro cúbico que ele trouxe agora para relacionar com você. Normalmente a gente faz a medida das coisas através do centímetro. Então, como que a gente vai relacionar agora a quantidade de litros que eu posso ou não ter de acordo com os centímetros cúbicos, né? Qual é a quantidade de centímetros cúbicos que se iguala a 1 litro, por exemplo, tá? Então, percebe que a gente está trazendo para você o conhecimento geral, mas também está trazendo para você as ideias que são mais comuns, né, que são do cotidiano, para que você tenha essa transformação mais rápida, beleza? Olha ele fazendo assim, ó, para eu parar de falar. Vou passar de volta para ele finalizar essa dica aí com vocês, tá certo? Foi não, pessoal, eu não fiz isso não. Fez tá? sim. Então vamos lá, vê. Vamos ver aqui rapidamente essa questão aí do litro e centímetro cúbico, tá bom? Ó, eu tenho uma garrafinha aqui de 1 litro, certo? E quero colocar aí 1 cubo de 1 centímetro de lado, certo? Então vai ter aí 1 centímetro cúbico. Quantas vezes esse volume vai caber dentro dessa garrafinha aí de 1 litro? Então a gente sabe que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, certo? Então cada cubinho desse aí vai ter 1 ml, certo? E qual é a relação que existe entre ml e litro? A gente sabe que a relação que existe aí é que 1 litro corresponde a 1000 ml, certo? Então vai caber aí 1000 cubinhos, tá? De lado 1 centímetro dentro dessa garrafa aí de 1 litro, tá? Então 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, para finalizar a aula aqui, vou deixar um método prático, tá bom? Você já se despediu, não foi, Briane? Tchau, pessoal. Show de bola. Até então, a a gente tem aqui, ó, que 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, para você fazer a transformação aí de litro para centímetro cúbico, basta você efetuar a multiplicação por 1000. E todas as outras transformações se dá de forma bem intuitiva, tá bom? Já estourei meu horário aqui, galera. Me perdoe aí os próximos professores, tá? Eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.